Seu nome era Joquebede. Ela é um exemplo de mãe nos textos sagrados. Afinal de contas, ela foi mãe de Moisés, o libertador do povo de Israel, e teve que se sacrificar a si mesma para salvar o seu povo da escravidão no Egito. Neste vídeo, eu quero trazer um vídeo especial a respeito dessa incrível mãe do Antigo Testamento, Joquebede. Nesse vídeo, eu estarei falando a respeito de sua história, de sua origem e de muito mais curiosidades a respeito dessa personalidade feminina do Antigo Testamento. Eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e me ajudem compartilhando este vídeo com outras pessoas. Dito isto, fiquem com mais esse vídeo do canal. De acordo com a Bíblia, Joquebede, ou Joquebed, em hebraico, glória de Iá, era filha de Levi, da linhagem de Levi, e mãe de Miriam, Arão e também Moisés. Ela era esposa de Amrão, assim como também era sua tia. De acordo com a lenda judaica, ela está enterrada no túmulo das matriarcas em Tiberíades. No Novo Testamento, ela inclusive é elogiada por sua fé no Deus Todo-Poderoso. A história de Joquebede está interligada aos seus familiares, seu esposo, seu filho Moisés, seu filho Arão e sua filha Miriam. Acredita-se que Joquebede tenha vivido provavelmente em 1500 a.C. Ela é descrita primariamente no livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, embora ela não seja explicitamente nomeada aqui por este nome. Mas no caso, ela é mencionada pelo seu nome pela primeira vez no texto de Êxodo, no capítulo 6, no verso 20. Ela vivia no Egito, onde os descendentes de Israel estavam sendo oprimidos. O faraó havia, no caso, decretado que todos os bebês meninos deveriam ser jogados no Nilo, porque temia que eles pudessem se tornar poderosos demais contra ele. Quando Moisés, seu filho mais novo, nasceu, Joquebede improvisou, ali no caso, uma cesta de juncos. Por 3 meses, no caso, escondeu ele, mas para salvar a sua vida, ela improvisou uma cesta, o colocou nesta cesta, essa criança, e Joquebede o colocou, no caso, no fluxo do rio, do grande rio Nilo do Egito. A cesta caiu nas mãos da filha do faraó, que estava se banhando no rio. Movida pela compaixão e pelo amor, quando descobriu a criança, ela decidiu, a filha do faraó, adotar aquela criança. A irmã da criança, no caso Miriam, que se apresentou, sugeriu que lhe encontrassem uma mulher hebreia, israelita, para amamentar a criança. A filha do faraó concordou e então Miriam chamou sua mãe, que foi designada para cuidar dele. Assim Joquebede amamentou, no caso seu filho Moisés, até que ele tivesse a idade suficiente e o levou para a filha do faraó, que o adotou como seu filho. A história continua com Moisés, que cresceu para se tornar o líder dos israelitas, liderados aí, na verdade, pelo poder de Deus. Moisés sendo, no caso, o libertador, liderando seu povo para fora da terra do Egito. Falando a respeito de sua relação com seu esposo e também sobrinho, em algumas versões, Amrão, de acordo com o livro dos Números, Joquebede nasceu aí da linhagem de Levi no Egito. Amrão era filho de Coate. Coate, por sua vez, era filho de Levi, e isso faria com que Joquebede fosse, no caso, tia de Amrão, seu próprio marido. Esse tipo de casamento pode ser estranho aos olhares ocidentais, aqui, por exemplo, de nós, mas isso é totalmente comum entre as populações semíticas do Oriente Médio naquela época. Esses costumes e tradições antigos de origem semítica realmente podem estranhar a maioria das pessoas, mas os árabes, até os dias de hoje, e povos tribais do Oriente Médio de origem semítica, beduínos do deserto, daquela região, ainda são assim até os dias de hoje. Eles basicamente faziam com que os casamentos fossem, no caso, entre familiares ou pessoas do mesmo povo, simplesmente para preservar a sua identidade étnica, racial, a sua identidade populacional entre vários e vários outros povos. Esse era um dos costumes mais naturais entre os semitas e bem observados entre os próprios israelitas, que eram veementemente proibidos de se casar com mulheres cananeias, especificamente.
Lembrando que casamentos como este de Joquebede com seu sobrinho, sendo ela tia dele, foram proibidos veementemente por Moisés através da lei mosaica vinda aí do próprio Deus, onde proibia casamentos entre sobrinhos, avós, pais e filhos e coisas relacionadas. Foi aí então que eles foram ser considerados pecaminosos. Antes, eles não eram considerados pecaminosos e eram comuns entre os próprios povos semitas. Apesar dos povos semitas se casarem ali entre, no caso, seus irmãos, se casarem, o próprio Abraão era casado com a sua irmã Sara. Existem também outros relatos bíblicos sobre outros personagens bíblicos casados com parentes, mas eles foram todos proibidos após a lei mosaica. Mas vale ressaltar que após a lei mosaica, o casamento entre primos, no caso, ainda assim era aceito e muito praticado entre os israelitas. No caso, casamento entre irmãos, avós, pais, filhos e também entre sobrinhos, esses sim eram realmente considerados incestuosos. Joquebede também é chamada de irmã do pai de Amrão, Coate, no texto massorético de Êxodo, capítulo 6, verso 20, em hebraico. Mas traduções antigas diferem nisso. Alguns manuscritos gregos e latinos da Septuaginta afirmam que Joquebede era prima do pai de Amrão, e outros afirmam que ela era prima de Amrão. Mas essa situação, no caso, ela é facilmente resolvida quando nós olhamos os corpos textuais mais antigos da Bíblia hebraico-aramaica, como, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, que vão concordar plenamente com o texto massorético. Lembrando que os manuscritos do Mar Morto e o texto massorético são os corpos textuais mais antigos de todos, principalmente os manuscritos do Mar Morto, onde vão concordar com o texto massorético, dizendo que realmente ela era tia de Amrão. Um outro problema que algumas pessoas acabam colocando e criticando o texto da Bíblia é dizendo, no caso, que ela, Joquebede, era filha de Levi. Realmente existe uma passagem no livro de Números que vem afirmar que sim, ela era filha de Levi. Só que eles não interpretam segundo o texto hebraico. Nós devemos ir para o texto hebraico para poder entender realmente se ela era ou não era filha de Levi. O problema surge porque, se ela for filha de Levi, no caso, na época de Moisés, da época de Levi, filho de Jacó, até a época de Moisés, se passa pelo menos uns 200 a 300 anos, ou até mais. Então, fica meio complicado dizer que ela realmente era filha de Amrão. Algumas pessoas vão tentar explicar e dizer, não, as pessoas naquela época viviam mais, viviam 130, 137, 140 anos de idade, isso é uma realidade. Mas dizer que ela era filha não se encaixa totalmente com o contexto cronológico. Nós precisamos entender, então, o que significa o termo filha de Levi. O termo filha de Levi, no caso, não significa literalmente que ela era filha de Levi, mas sim que ela era da descendência de Levi. Vou dar um exemplo bíblico claro a respeito disso. Filhos de Israel. O termo filhos de Israel, ou filho de Israel, aparece em vários textos, mas ali, no caso, está se remetendo ao povo de Israel, no caso que são todos descendentes de Israel, de Jacó. O mesmo caso acontece com Joquebede, que é chamada filha de Levi, filha da tribo de Levi, da linhagem de Levi. Não é que ela era filha de Levi, ali no caso realmente filha, mas no caso uma descendente de Levi. De acordo com o historiador do primeiro século, Flávio Joséfos, o nascimento de Moisés foi um evento extraordinário, porque Joquebede foi poupada da dor da luz devido à piedade dela e de Amrão. Isso segundo Flávio Joséfos. Segundo a literatura rabínica judaica, Joquebede, no caso, é identificada por alguns rabinos no Talmud como Sifra, uma das parteiras descritas no livro do Êxodo como tendo sido ordenada pelo faraó a matar os recém-nascidos do sexo masculino. Ao fazer essa identificação, os rabinos interpretam casas com as quais o livro do Êxodo descreve Deus como tendo compensado as parteiras, como tendo sido as do sacerdócio e da realeza. Essas casas são interpretadas pelos rabinos talmúdicos como referências alegóricas aos filhos de Joquebede, Moisés e Arão, respectivamente. Apesar de não existirem textos dizendo quantos anos ela viveu, Joquebede viveu ou teria vivido, no caso, naquela época, muitos argumentam que ela passou dos 130 anos de idade. Agora falando a respeito do nome Joquebede, qual seria o significado e a origem do nome Joquebede? A sua etimologia. O nome Joquebede é um nome de origem hebraica e aramaica antiga, bem antiga, e tem um significado peculiar e interessante, visto que é a junção de dois termos, de duas palavras em hebraico. A primeira, no caso, Yah, que é Deus, né? Yah,
que é o Senhor, que é Deus, que é de Yahuwah, ou Yahvé, e a segunda é Kebed, ou Kevod. Essas duas palavras são a junção que formam o significado, basicamente, de Deus e glória, ou Deus da glória, ou Deus de honra. Literalmente, o termo Yah, como todos nós sabemos, vem de Yahuwah, que é o nome de Deus, né? O famoso Jeová, ou Javé, ou Yahvé. E logo após nós temos o termo Kebed, ou Kevod, que tem o significado de glória em hebraico, ou de honra em hebraico. Ou seja, o nome de Joquebed possui um significado muito forte: Deus de glória, ou Deus de honra. Essa foi a história de Joquebed, a mãe de Moisés, Arão e Miriam, a esposa de Arão, uma mulher de fé que realmente teve que se sacrificar para a salvação de seu povo. Ela é elogiada pela sua fé no livro aí de aos Hebreus do Novo Testamento. Um abraço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Escrevam aí nos comentários se vocês conheciam tudo a respeito da vida de Joquebed. E eu estarei, no caso aí, respondendo cada um de vocês. Um abraço e fiquem todos com Elohim.